vamos lá. Segundo parâmetro, linguagem. Aí a gente vai entrar agora num campo que é muito amplo. E o que é a linguagem? A linguagem específica do estilo que você quer tocar. É como andar nas notas, como combinar as notas. Porque a maneira como você combina as notas define a linguagem. Obviamente não é só a maneira como você combina, porque vai ter também aqui o ritmo, vai ter outros elementos, mas a linguagem está diretamente conectada com as notas que você toca, com a escolha das notas, com as combinações que você faz. E por que isso é importante? Para você tocar com expressão, para você se expressar na guitarra sem pensar em escalas. Porque a linguagem, ela é uma adaptação neuromuscular. Se você hoje, por exemplo, está condicionado a tocar escalas, adivinha o que sua mão vai fazer na hora que você for improvisar? Ela vai tocar escalas, por mais que você não queira. Por quê? Porque a gente não é o nosso solo não é o resultado daquilo que a gente sabe, é o resultado daquilo que a gente treina. Então, se você sabe superposição de arpejo, sabe modos gregos, sabe quais são a relação escala-acorde, você sabe qual é a escala alterada, você sabe qual é o intervalo da escala do lídio bemol 7, mas você sente que essa escala não sai na sua mão na hora que você vai tocar, você sente que você sabe isso na teoria, mas você não consegue trazer essa teoria para a prática? Com certeza absoluta é porque você sabe isso, mas você pratica outra coisa. Você pratica escalas. E se você pratica escalas, você é o resultado daquilo que você pratica na improvisação. Entende? Inclusive isso é uma grande... Aqui a gente abre uma possibilidade, vou abrir parênteses para falar sobre uma coisa que acontece. Que é o quê? Quando você pensa, cara, será que eu consigo... Quando você de repente, por exemplo, você quer improvisar, você quer, às vezes até se tornar um aluno do DNA da improvisação, mas você fica pensando, cara, será que eu consigo ser? Tudo bem, eu vi já pessoas conseguindo e tal, mas será que eu consigo? Esse seu pensamento sobre será que eu consigo, ele vem também da experiência motora que você tem em relação à linguagem no instrumento. Por quê? Os nossos neurônios, nosso cérebro, ele é repleto de neurônios. E os nossos neurônios, eles fazem conexões o tempo todo. E esses neurônios fazendo conexões o tempo todo, eles são responsáveis por tudo que a gente faz. Por exemplo, tocar guitarra. A sua habilidade na guitarra hoje, a sua linguagem, seu nível de linguagem na guitarra hoje, diz respeito às combinações, às conexões neurais que você fez até hoje. E quando você pratica escalas na sequência, quantas maneiras tem de você tocar a escala na sequência? Uma só. E aí, você acaba ficando repetitivo. E aí, se você pratica assim, na hora que você vai solar, o teu som não é do jeito que você quer, você não consegue se expressar na guitarra, e você sente que você fica preso nos shapes, tocando escalas, adivinha qual vai ser o seu pensamento a respeito disso? Que você não consegue, óbvio. Agora, à medida em que você for mudando os seus treinos e fazendo uma readaptação neuromuscular é ensinar literalmente seus dedos o que eles têm que fazer, novos caminhos. O seu pensamento sobre se eu consigo ou não também muda junto, entende? Então, se hoje você pensa que você não consegue, é sinal de que você não tem esses caminhos na tua mão, de linguagem, essas frases na sua mão. Sua mão não quer fazer isso na hora que toca. Ou seja, isso não está internalizado para você o suficiente para sair na hora do seu improviso. E aí acaba que sai só aquilo que está internalizado. E o que está internalizado é o quê? Escala na sequência. Então fica aquele improviso, sobe e desce escala o tempo todo. Você fica pensando demais para tocar, por quê? Você fica tentando lembrar das coisas que você aprendeu, de acorde, de superposição de arpejo, não sei o quê, e aí te falta criatividade. A escala na sequência não se treina para improvisar. É só a exposição dela. Agora, você deve treinar ela
aleatoriamente. Isso te ajuda, inclusive, a visualizar quando muda de um acorde para o outro. E ó, eu vou te dar aqui agora alguns elementos de linguagem que estão no DNA da improvisação. E que elementos são esses? As matrizes, que é um fundamento do DNA da improvisação. Os alunos do DNA, eles não treinam só as matrizes, eles treinam também como visualizar a matriz em relação ao acorde. E isso faz você visualizar a troca dos acordes com mais facilidade. Faz você criar camadas no braço da guitarra, níveis, como se fosse profundidade, notas mais importantes. E à medida em que muda de tom, reconfigura também a maneira como você olha. Por isso que eu estou dizendo que é um treino, é uma adaptação. Até a sua visualização muda no instrumento quando você treina isso. Teve um aluno do DNA da improvisação que falou o seguinte, ele falou literalmente com essas palavras: agora, qualquer frase que eu vejo escrita ou que eu ouço, eu consigo entender e pegar. E ele ainda falou assim, eu não conseguia ver as matrizes nos caras tocando jazz. Não conseguia, nem mesmo vendo os vídeos dos caras, eu não conseguia entender. Então, quer dizer, percebe que as matrizes, elas são elementos que fazem parte da construção da linguagem, que estão acontecendo na sua frente o tempo todo e você não está percebendo. Olha só, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu vou tocar um pouquinho. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma matriz. É extremamente importante você entender e visualizar isso aqui, ó. Percebe que eu tô em Fá maior e eu quero chegar nessa nota que é Fá, ó. Eu não chego nela de graça, eu vou fazer um negócio chamado apogiatura dupla, que resulta na matriz 1.2. Repara aqui eu tenho uma outra nota do acorde Fá, que é o Dó, mas eu chego nela com esse movimento. Agora, o que você não pode é confundir confundir as coisas. Por exemplo, você achar que então eu vou, sempre que eu quero chegar numa nota, eu vou pensar em fazer isso. Não, você não pensa. Você treina a sua mão para que depois isso aconteça naturalmente para você. Porque improvisar pensando é a maior doideira que você vai fazer. Você vai se frustrar, sim. Você não pensa para improvisar. É claro que, de certa maneira, você está pensando, mas num nível subconsciente. Você não está buscando racionalmente pensar nas palavras, né? Da mesma forma que eu não estou aqui pensando nas palavras para falar para vocês. E se você for parar para pensar, for mais a fundo, você vai perceber que até quando a gente fala, né, se a gente comparar a música, a linguagem musical com a linguagem falada o português, você vai perceber que tem estruturas fixas que você usa, que a gente pode dizer que seriam matrizes. Por exemplo, se eu falar assim para você, por incrível que, você já sabe qual é o final. Mas como é que você sabe? Você entrou na minha mente? Eu tenho certeza que você pensou em pareça, por incrível que pareça, né? Agora, como é que você sabe disso? Você vai dizer para mim, Thiago, é óbvio, todo mundo sabe que é por incrível que pareça. Tá bom, então fala para um cara gringo que está aprendendo português agora, para ele completar a frase. Ele provavelmente não vai saber. Entende? Porque isso não faz parte ainda do processo mental dele. Agora, você já entende que esses processos, essas frases, essas combinações de palavras, elas são estruturas da língua. Entende? E da mesma maneira, tem estruturas da língua da improvisação. E essas estruturas são as matrizes. Então, eu posso te dar aqui agora mais alguns exemplos. Por exemplo,
Ó, no Fá vai entrar agora, ó. Ó, por exemplo, entrou o Fá, eu fiz. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para você enxergar melhor tudo. Ó. Entrou o Fá. Nem lembro se foi exatamente isso. Vou definir isso. Então, se você reparar, eu tô vendo o Fá aqui e aqui tá a matriz, ó. Aqui já entrou o Dó com baixo em Mi, né? E aí eu já tô vendo isso tudo aqui, ó. Tô vendo. Quando eu venho pra cá, eu já tô vendo esse outro Dó aqui. Já tô vendo esse outro aqui. Aí quando vem pra Ré menor, e voltei pro Dó. Então, perceba que você conseguir improvisar sem pensar em escalas, visualizar a troca dos acordes é um condicionamento que você cria com treinos. Agora, quais são esses treinos? Definitivamente não é o treino que você faz hoje. Não é subir e descer a escala, não é praticar mais as escalas, não é saber mais coisas, entende? É ser profundo na base. É trazer coisas para o seu mundo interior. É construir música interna. É você ouvir isso internamente. Isso vai construir a música na sua cabeça. E você vai conseguir andar e construir essas frases na sua cabeça. Baseado nessa experiência de tocar essas matrizes e tocar os treinos, os exercícios para internalizar essas matrizes. Para não mais você só tocar uma frase. Porque se eu te mostro a frase, você repete ela. Mas como que eu trago isso para o meu mundo interior? Você precisa fazer treinos para isso fazer parte do seu jeito de tocar. E vai fatalmente fazer parte do seu jeito de tocar. Inclusive, quando você faz isso, você vai ouvir depois os caras tocando e você ouve elas. Vai falar, pô, mas eu conheço esse solo há 20 anos, como é que eu não prestava atenção nisso? Estava ali o tempo todo. É porque você não estava prestando atenção. Então agora você está azeitando o seu ouvido para perceber as matrizes que estavam lá o tempo todo. E que todo mundo vai usar. Percebe?